que o artigo 6º, a gente já sabe, ele não se desenvolve em incisos, porque o Constituinte preferiu colocar esses direitos em capítulos próprios, porque são bastante numerosos e também porque mereciam, né, capítulos próprios cada um deles. Nós falamos bastante da importância do capítulo sobre saúde, né, que criou o SUS, que desenvolveu um sistema de saúde, e como a gente disse, muita gente critica, mas ele é assim mesmo, é um sistema que evoluiu bastante em função, né, da Constituição de 88, e falamos também do direito à moradia, da reforma agrária, que também são objetos do capítulo próprio. Né? O que a Constituição faz? Ela estabelece os princípios gerais, depois nós temos legislações infraconstitucionais, tanto federais quanto estaduais e municipais, que também regulamentam estas áreas, né? Principalmente na área da saúde, nós vimos, né? O artigo 23 da Constituição estabelece uma competência comum, né? Da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, todos devem cuidar da saúde. A mesma coisa acontecendo em relação à educação. Né? Então, existem escolas e universidades federais, existem escolas e universidades estaduais e existem escolas e universidades municipais. Né? Então, o capítulo da educação é outro ponto importante, né, dos direitos sociais. Eu coloquei aqui, inclusive, o artigo onde eles estão colocados, artigo 205 a 214. Vamos abrir a Constituição para vermos o que a Constituição diz sobre esses direitos fundamentais de segunda geração. Este é um dos direitos mais comentados, né? Todas as vezes que se discute os problemas do Brasil, se fala em educação. Espera-se que a educação resolva tudo. Não é bem assim. Não, a educação não resolve tudo, mas ela é importante, claro. Né? Nós já vimos, inclusive, uma primeira parte, né, desse capítulo, que na verdade é o princípio fundamental. Né? A Constituição quer uma educação para quê? Vocês leram comigo o artigo? Educação para o desenvolvimento pessoal, para a cidadania e para preparar também para o mercado de trabalho. Só que no discurso normal aí de alunos, professores, escolas, universidades, governos, às vezes as pessoas esquecem ou não sabem que a educação é, na verdade, ou ela tem, na verdade, como objetivo a formação do indivíduo como ser humano. E foi legal porque vocês falaram o que eu queria ouvir. Né? Falaram, inclusive, a Nicole falou, os professores aqui, Viviane, Eduardo, falaram, todo mundo falou, né, da questão do ensino, não só, o Luan também falou, não só da matemática, do português, da história, mas a filosofia, de música, de esporte, de cultura. O ensino tem que ser, então, portanto, abrangente, amplo, para que se possa alcançar isso que a Constituição chama de desenvolvimento da pessoa e exercício da cidadania. Achei aqui finalmente o artigo 205, vim rolando, rolando, rolando. Não sei se aparece para vocês, deve aparecer. A minha Constituição, com o artigo 205 grifado em vermelho, aparece ou não? Está aparecendo o quê?
Apareceu a Constituição, mas eu já achei aqui, professor. Mas eu fui para baixo, já achei. A minha tá branca. É mesmo? Bom, então abram numa aba através do Google, né? Você já sabe como fazer. Acham a Constituição lá, de preferência aquela do Planalto, mas pode ser qualquer outra. E aí eu repito aqui o que a gente leu na semana passada. É o caput do artigo 205, capítulo. Achei, professor. Achou o quê? Artigo 205, grifado em vermelho. Ah, então você está vendo a minha Constituição. Sim. Eu também, no caso, achei. Então vocês estão vendo. Então não é necessário abrir outra aba. Vocês podem ver a minha própria Constituição aqui. Maravilha. Beleza. Vamos vencendo. A tecnologia nos ajuda. Às vezes ela nos tenta nos dar uma rasteira, como agora há pouco, mas a gente vai driblando e vai chegando, né? Então, eu não sei exatamente, esse é o problema dessas plataformas. Eu sei aqui como entrar, como passar o PIN, etc e tal, e eu não sei o que vocês veem, não sei como vocês precisam manejar para abrir aí, em tese, o treinamento que a gente fez nos disseram exatamente isso. A partir do momento que você coloca um documento, você clica nele, ele abre para você e abre para o aluno também. Então, essa é a regra geral. Então, vamos lá. Artigo 205, a educação, direito de todos. Não esqueçam, tem que ler palavra por palavra. Isso aqui não é discurso, né, de político. Isso aqui é norma, norma constitucional. Se é direito de todos, então o Estado tem que garantir. Direito de todos e dever do Estado e da família. Olha só, não diz que é só dever do Estado, é da família também. O que a família tem que fazer? Estimular, monitorar o menino lá, a criança, ou mesmo as crianças grandes, né? A gente tem, às vezes, crianças grandes na universidade cujo pai precisa pedir o boletim, né? Pai, e aí, como é que estão suas notas? Deixa eu ver sua nota de direito fundamental. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Certo? Existe uma ordem aqui, uma hierarquia nisso, pelo fato de ele deixar a qualificação para o trabalho no final? Não. Isso significa que qualificação para o trabalho, então, não está em último, não está em terceiro. É só uma ordem de exposição. Mas também não é o primeiro. São todos objetivos. Os três são os objetivos, né, desta educação que é dever do Estado e da família e promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Vamos ver, então, o artigo 206. O ensino será ministrado com base. A gente não pode também esquecer de lembrar que eu mostrei para vocês na semana passada um pouquinho assim por cima da discussão que existe em torno do tema do orçamento, da questão fiscal. Essa é a questão importante aí que permeia a discussão política contemporânea no Brasil e, na verdade, desde há muito tempo. Isso vem desde há muito tempo, desde que a Constituição foi feita, né? Eu falei para vocês, tem gente que acha que tem direito demais aqui, então tem que reduzir o gasto com saúde, tem que reduzir o gasto com educação, tem que reduzir o gasto com moradia para que sobre mais dinheiro para os bancos, certo? Por isso que a taxa de juros está alta, porque o Banco Central, né, é um banco bastante influenciado por influenciado, é praticamente dominado por agentes do sistema financeiro, né? O atual presidente do Banco Central veio do sistema financeiro, como todos os outros anteriores, salvo uma ou outra exceção aí, que foi funcionário de carreira do Banco Central, a maioria é banqueiro. Então é um negócio interessante. Quando eu, quando eu estava na graduação,
que tinha muita greve, na época o pessoal, os grevistas diziam assim, quando alguém chamava um, um inimigo, né, pra, por engano, né, para reunião, para greve, etc. e tal. A gente dizia assim: você está colocando a Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, Bruno. É, ele está querendo cortar. Toque para voltar a chamar. Espera aí, gente. Ainda por cima, esse celular está com problema. Eu estou. Bom, não podemos reclamar. Dizem que não se pode reclamar, porque afinal de contas. Eita! Afinal de contas, tivemos poucos problemas com a internet, né? Mais complicado. A gente dizia assim, quando se chama um inimigo, né, de maneira atrapalhada, você está colocando a raposa para cuidar do galinheiro, né? Então, o Banco Central é isso, é um galinheiro cujo, cujo guardião é exatamente o sistema financeiro, né? É o lobo, né? É a raposa, melhor dizendo, a raposa cuidando do dinheiro público, mas direcionando para o interesse privado. Essa tem sido a discussão, olha, desde que a Constituição foi feita. Não tem erro. E todo ano é a mesma coisa. Sempre que você vê notícia, em qualquer lugar, televisão, jornal, redes sociais, falando que o Estado gasta, pode ter certeza absoluta, eu garanto para você 100% de certeza, 1000% de certeza, a mídia está falando de gasto com educação, saúde, moradia, etc. E tal, tá? Porque eu não sei se vocês sabem, eu vou contar uma coisa aqui para vocês, vou contar um segredo, que isso também não aparece na mídia. O pessoal fala muito de corrupção, né, no Brasil. Ah, não funcionam as coisas por causa da corrupção. Bom, tem corrupção sim, mas tem corrupção também nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, no Japão, tem. E quanto mais dinheiro um país tem, mais corrupção tem. Na verdade, a maior parte do dinheiro brasileiro, do nosso dinheiro recolhido através de impostos, do nosso duro trabalho, ele é desovado nos bancos, no sistema financeiro, que são os que compram os títulos da dívida pública. E isso é normal em qualquer país, certo? O governo emite títulos para arrecadar dinheiro. O que não é normal? Não é normal você fazer uma lei de responsabilidade fiscal ou um projeto, né, aquele projeto PEC do fim do mundo, que faz com que o Estado tenha que diminuir os gastos com direitos sociais durante 20 anos, mas continuar pagando uma montanha, trilhões de reais para o sistema financeiro, né? Então, o que está acontecendo no Brasil? O que acontece? O que a gente, apesar dessa Constituição, a gente não consegue diminuir as desigualdades sociais, realizar de modo mais pleno esses direitos sociais? Porque, basicamente, né, o poder econômico tem força suficiente, aí seria um outro tema, né? Como é que eles fazem isso, a gente sabe, mas o poder econômico tem força para influenciar governos, parlamentos e até o judiciário para que esse dinheiro seja deslocado, na maior parte das vezes, para interesses privados. Então, o que acontece? O poder econômico acaba transformando o Estado num mecanismo de transposição, de transferência, melhor, de transferência de renda dos mais pobres, da classe média, do pequeno empresário, do funcionário público, ou seja, da maioria da sociedade,
para uma minoria de financistas. O pessoal fala também de rentista. Alguém sabe o que é rentista? Rentista, tem a ver com renda, rentabilidade. Que vive de renda. Rentista é quem vive de renda. E quem vive de renda não produz nada. Né? Por exemplo, nós falamos de direito à moradia. O sujeito que especula com terras, com terrenos urbanos, com apartamentos e casas, ele não produz nada. Ele só recebe o dinheiro, né, dos seus aluguéis e das suas vendas. Quando o terreno se valoriza, né, ele faz aquela especulação, ele conhece o mercado, mas ele não produz nada. Né? O sistema financeiro também não produz nada, ele só aplica. Aplica, pega o dinheiro e aplica. Compra títulos do governo, compra outros títulos, né? Compra ações em bolsa, né? E ele só fica fazendo isso. Puxa o dinheiro de lá para cá, daqui para lá, e ainda conta com essa ajudona do governo. Né? É diferente, por exemplo, do industrial, do comerciante, né? Do fabricante, não importa se é uma fábrica pequena, é lá, uma fábrica pequena que produz elástico. Né? Uma fábrica pequena, menor ainda, que produz embalagem de papel para vender pipoca, o pipoqueiro. Né? Até, claro, as mais sofisticadas, que produzem peças de automóveis, celular, etc. E tal. Então, o setor produtivo ele fica para segundo plano, né? E o setor financeiro vai enriquecendo com isso. Isso não é bom. Em primeiro lugar, porque bloqueia aqui, né, os direitos sociais. Em segundo lugar, porque bloqueia o desenvolvimento econômico do país. O que cria emprego, né? O que cria emprego é a indústria, fábrica, né? Essa é a atividade produtiva que um país decente tem que estimular. Foi assim durante os 40, 50 anos do século passado, né? Quando esses direitos sociais começaram a ser implementados, quando foram implementados os direitos do trabalhador, o Brasil estava se industrializando, estava se modernizando. Né? Sempre tivemos um problema, né, de salários muito baixos, de desigualdade social muito grande, mas havia um crescimento econômico. Né? O PIB do Brasil era um PIB que crescia de maneira a espantar o mundo. Né? Crescia 7, 8, 10% ao ano, ao mês. Então, era uma outra época. Né? A partir dos anos 80, nós tivemos uma crise e não saímos mais. E uma crise que acabou sendo aproveitada pelo sistema financeiro para, né, ficar com boa parte da renda nacional. Né? Vocês podem imaginar que essas pessoas, né, esses banqueiros, esses financistas, esses especuladores, esses rentistas, eles não tem como, não tem como ser dono de um banco, né, ser bilionário, né, e, e, e dizer que esse dinheiro é fruto só do trabalho. Ninguém consegue isso. É uma distorção do sistema que encontra vários buracos legais, vamos dizer assim. Né? A dificuldade que nós temos aqui também envolve, por exemplo, não só a atividade especulativa, mas limites legais mesmo, né? Uma distribuição na cobrança de impostos que é desigual. É mentira que o Brasil é um dos países que mais cobra imposto. É uma das maiores mentiras que se contam. É verdade se você disser assim: a classe média e os trabalhadores, o pequeno empresário do Brasil, pagam impostos excessivos. Aí a conta vai lá para cima mesmo. Tá? Então, o problema do Brasil é o fato de que essas atividades rentistas, os muito, muito, muito ricos, eles não pagam ou pagam imposto, né, muito, muito menor do que deveriam, às vezes nem pagam. Né? E assim mesmo eles estão reclamando. Né? Estão reclamando quando uma determinada atividade deles é um produto, por exemplo,
pode chegar ao mercado com um imposto de 40%. 40% do preço é imposto. Pois é, nos países desenvolvidos, que têm direitos sociais, mais igualdade, mais justiça, né? Europa, principalmente, Alemanha, França, Noruega, Dinamarca, esses impostos chegam a ser 75% do rendimento, né, das pessoas ricas. Então, essa é a distorção. Né? Os ricos lá pagam imposto. Aqui fica tudo em cima da classe média, do trabalhador e dos mais pobres. Por que eu digo os mais pobres? Evidentemente, tem vários tipos de impostos, né? Mas o que acontece é que, para piorar a situação, isso tudo é um conjunto de distorções que não são casuais, eles são feitos para ser assim mesmo. Boa parte dos impostos que a gente paga está embutido no preço das coisas que a gente consome. Por isso que os pobres também pagam muito imposto. Basta comprar qualquer alimento, feijão, arroz, farinha, sal, açúcar, café, está pagando imposto alto, né? Está comprando cerveja, comprou uma cerveja olha só que tragédia, né? Veja só, quando uma pessoa pobre, ou mesmo nós, que somos pobres remediados, estamos aqui, né, no ensino universitário, compramos uma simples água mineral, aqui, ó, água mineral. Essa garrafinha de água mineral, ela tem o mesmo imposto para mim, para o trabalhador comum, ou para um rico que passa numa padaria e paga preço até mais alto. Só porque passou lá no supermercado, numa padaria chique ali do bairro de Jardins, ele paga a mesma coisa de imposto que eu, né? Só que ele ganha 100 vezes mais, 50, 200 vezes mais, dependendo, né? Se for um rentista, bom, se for um rentista nem vai à padaria, né? Tem gente que vai por... Então, essa é a distorção, né? Então tá aí. Então nós temos que resolver isso. Isso continua sendo um problema danado. Por isso que a semana passada a gente falou da PEC do fim do mundo, que já foi modificada pelo novo arcabouço fiscal que já foi aprovado na Câmara, agora vai ser aprovado no Senado, que, segundo os críticos, não é exatamente o ideal. Muda um pouco, dá uma certa flexibilidade para o governo, né? Aumentar um pouco os gastos sociais, mas não é o ideal. E realmente não é, está muito longe daquilo que a gente precisa. Mas já é uma melhoria, né? Qual é a filosofia que está por trás aqui do ensino? Bom, já vimos que é o preparo, né, do desenvolvimento da pessoa, da cidadania e da qualificação para o trabalho. Mas como é que ele deve ser ministrado? Vamos ler aqui, já que vocês estão aí vendo a minha Constituição. Vamos ali embaixo, o artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então, veja bem, princípios. Veja como a Constituição fala muitas vezes em princípios, né? Tem princípios desde o início da Constituição até o final. A princípio é base, né? Estrutura, alicerce. Significa que nós temos que levar em consideração isso aqui para poder fazer o quê? Em primeiro lugar, toda legislação infraconstitucional, ou seja, aquela que vem depois da Constituição, que vem para regulamentar a Constituição, seja no plano federal, seja no plano estadual, seja no plano municipal, ela tem que se basear nisso aqui. É isso que quer dizer, né? Tem que se basear nesses princípios que nós vamos ler aqui agora. Não pode sair fora. Ao contrário, ela tem que fortalecer, tem que dar aplicabilidade, tem que dar concretude a esses princípios. Então vamos lá. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Inciso 1 do artigo 206. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Estamos longe disso, né? Olha aí. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. O que não quer dizer que não avançou, né? Avançou. Veja, por exemplo, os nossos professores podem nos ajudar, se quiserem. Mas a gente sabe que, por exemplo, hoje você tem merenda escolar, por exemplo, que antigamente não tinha, né? E isso é ou não é uma forma de você facilitar o acesso? É, porque às vezes a evasão escolar
se dava também porque as crianças não tinham nem o que comer. Tem crianças pobres que não conseguem ir à escola, não vai aprender nada se não estiver minimamente alimentado, né? E assim com outros mecanismos, né, que facilitam o acesso. Aí tem a questão do transporte, tem a questão do material escolar utilizado, né? Tudo isso é acesso à escola, né? Claro, você precisa ter, em primeiro lugar, construir a escola, né? Contratar professores, né? Então, a estrutura também não é pequena, ela não é muito menor do que a da saúde. Embora eu estou aqui chutando isso, nunca fiz nenhuma pesquisa, eu imagino que o custo da saúde seja muito maior, porque ela envolve tecnologia avançada. Não que você não possa utilizar tecnologia avançada no ensino, estamos usando aqui, né? Ela dá umas falhadas, mas ela é uma tecnologia avançada. Você pode colocar computador nas escolas, você pode colocar um monte de coisa, né? Mas, na verdade, não é imprescindível. É preciso lembrar disso. Durante 3.000 anos, a educação esteve baseada na existência de uma sala com carteiras, né, professor, giz e lousa. Né? Isso já é, né, onde tem isso, já é um grande avanço. Então, você tem que ter a estrutura toda, né, para que o ensino possa ser mais acessível. Ainda temos, inclusive, regiões rurais onde o acesso, né, é bastante precário, especialmente no norte do país, né, na parte lá do Amazonas, né, condições assim difíceis, né? Tem crianças que têm que pegar transporte por barco, né? Para ir à escola, precisa pegar um barquinho lá, atravessar o rio. Inciso 2: liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Isso aqui é fundamental. Por que é fundamental? Bom, em primeiro lugar, porque a Constituição, como vocês sabem, já falamos isso várias vezes, ela foi feita contra, né, qualquer tipo de censura e, portanto, pensando em evitar qualquer tipo de limitação à liberdade de aprender, de ensinar, como acontecia na época da ditadura. A Constituição brasileira de hoje ela é feita contra a ditadura, não tenha dúvida disso. Né? No entanto, esse inciso 2 ganhou aí nos últimos anos bastante importância. Nós vamos ver mais para frente em outras disciplinas, esse tema vai voltar, porque nós vamos ver ações ações que estavam no Judiciário, no Supremo, etc., que estavam discutindo essa questão aqui por causa da tentativa de cercear o ensino. Né? Houve uma tentativa aí nos últimos anos. Cercear quer dizer proibir determinados assuntos, né? Relacionados, sobretudo, à questão de gênero. Né? Discussão sobre o papel da mulher, sobre a questão dos homossexuais, né? Do homossexualismo. O pessoal chama isso de a extrema-direita divulgou a expressão ideologia de gênero, que é uma expressão errada, né? Mas que acabou levando muita gente a se enganar. Né? Falava-se que professores, políticos queriam distribuir kit gay para as crianças, essas bobagens que vocês devem ter visto aí pela internet. Né? E houve também uma tentativa que foi, felizmente, fracassada por resistência dos professores e alunos, que foi a famosa escola sem partido. Vocês devem ter ouvido falar nessa proposta que é meio fascista, né? Uma proposta de cercear justamente o ensino, mas ela acabou sendo derrubada por resistência dos próprios professores e alunos, tanto do nível universitário quanto do nível fundamental, que se organizaram e botaram esse negócio abaixo. Né? Então você veja que a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar sempre foi ameaçada. Né? Ela pode ser ameaçada a qualquer momento. Né? Qualquer governo, qualquer maluco pode, de repente, querer rasgar a Constituição nesse aspecto aqui. Né? Então tá aí. Esse é um elemento importante e atualíssimo. Né? Porque, apesar das inúmeras, vejam só, apesar da resistência dos professores e alunos que derrubaram a questão da escola sem partido,
tivemos também, como eu falei, decisões judiciais várias, né, que derrubaram tentativas de municípios, câmaras de vereadores, até estados, a federação, cercear esses temas que eu acabei de citar. Então, a jurisprudência, o judiciário, obviamente, né, se baseando na Constituição, se pronunciou contrariamente. Né? Então, você veja, a luta, a guerra da extrema-direita contra o ensino e a ciência, ela foi perdida, né, para eles. Né? Acho que conseguimos salvar a Constituição e a liberdade. Mas é importante ressaltar que ela está sempre ameaçada, porque esses grupos podem aparecer de tempos em tempos, né, e convencer a população de que os males vêm do professor. Olha só que sacanagem. Né? O Brasil tem tantos problemas que vêm de tantas origens maléficas, aí vão dizer que é o professor que está ensinando coisas erradas, né? Não dá, pelo amor de Deus. Inciso terceiro, que é uma continuação do anterior e é uma, digamos assim, é uma reprodução, um desenvolvimento, né, de um dos princípios fundamentais da Constituição que está lá, né, no primeiro artigo, né, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Né? Não há, não há nem por parte do Estado um suposto direito de interferir nessa liberdade, nem a legislação, Estado em geral, né? Nem União, nem Estados, nem município, nem Distrito Federal, nem o legislador pode fazer isso, nem o governo pode fazer isso, nem ninguém. Né? Então, o pluralismo de ideias é fundamental. O que acontece é que o pluralismo de ideias incomoda, né, alguns setores, né, sobretudo esses que eu citei, né, radicalizados aí, que são assim até um pouco violentos, né, às vezes eles chegaram inclusive a ameaçar professores, ameaçar cientistas, né, xingam. É uma coisa esquisita que aconteceu aí no Brasil, um período estranho, né? Mas ainda temos por aí essas redes sociais extremistas, né? Algumas delas simpatizantes de alguns tipos de nazismo, neonazismo, neofascismo, etc., tem como alvo sempre, né? A extrema-direita sempre tem como alvo a ciência, a educação, a pesquisa e o ensino. Então tem que estar de olho, isso aí não é, né, não está aqui na Constituição à toa. Inciso quarto, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Obviamente, o Estado não pode cobrar absolutamente nada no caso dos seus estabelecimentos públicos. Né? 5. Valorização dos profissionais da educação escolar. Será, Viviane? Será, Eduardo, que existe isso? Né? Os professores andam reclamando bastante. Garantidos na forma da lei, planos de carreira, né? Para que o professor tenha estímulo para continuar crescendo, com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas. Essa é uma outra coisa que andou ameaçada aí também, segundo me confessaram aí alguns professores que são alunos nossos. Sexto, gestão democrática do ensino público na forma da lei. Gestão democrática significa que aluno, professor, funcionário e cidadão em geral tem o direito de participar, né, da gestão dessas instituições, porque elas são públicas. Se são públicas, são de todas, mantidas com o apoio da sociedade de um modo geral. Para isso existem, por exemplo, os conselhos de educação. Sétimo, garantia de padrão de qualidade. Tudo bem. Estamos também longe, acho que disso ainda, né? Em alguns casos, me parece que até a gente regrediu, por incrível que pareça. Né? Mas por quê? Porque, né, não só acho que não foi só uma questão de financiamento ou de dinheiro, mas também de má gestão, né, das instituições de ensino, né,
que transformaram a carreira, né, uma carreira de professor, uma carreira desestimulante, né? Isso aí nós temos que pensar, tem que ver como que a gente vai reverter isso aí. Oitavo, mas veja que a Constituição, já há mais de 30 anos atrás, estava pensando nisso tudo, né? Qualidade, formação do indivíduo, cidadania, está tudo interligado com estrutura, acesso do estudante, né? Existência de carreira, piso salarial, que é o que vai falar aqui no inciso 8. Piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos de lei federal, né? Então, existe um piso salarial mínimo, né? Nada impede que os estados tenham um piso maior, tenham salários maiores. De fato, alguns estados mais bem aquinados, mais desenvolvidos, conseguem, né, fazer com que o professor ganhe um pouco melhor. Nem sempre está próximo do ideal, mas existe essa diferença de estado para estado. Mas a Constituição resolveu colocar um piso nacional para evitar que houvesse o inverso, né? E alguns estados, né, investindo muito, né? E outros estados investindo menos do que o mínimo aceitável, né? Então aí isso levaria à inviabilização do ensino como a Constituição propõe aqui, né? Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais de educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação dos seus planos de carreira no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Tá? Então, aquilo que eu estava falando, né? Aqui em cima, ele falou em plano de carreira. E aqui ele retoma para dizer que tem que ter uma lei federal, né, discorrendo, explicando, né, sobre a adequação dos planos de carreira em todos os âmbitos da federação: União, Estados, Distrito Federal e município. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Pronto! Achamos o artigo que fala da extensão, o projeto de extensão que os alunos vão apresentar na semana que vem. Isso aqui existe desde antes da Constituição de 88, tá? E sempre esteve presente na Lei de Diretrizes Básicas da Educação. É considerado assim universal. Em qualquer lugar do mundo, a universidade é entendida como, né, uma instituição que tem esse tripé: ensino, pesquisa e extensão, né? Não há instituição universitária sem essas três coisas. O que acontece é que a extensão até agora estava meio, digamos assim, um pouco frouxa, né? As instituições faziam e fazem programas de extensão, mas não de maneira muito organizada. Aí, então, foi por isso que veio a resolução do MEC, que é de 2018, né, e agora está entrando em vigor. Ela deu um prazo para as instituições organizarem os seus planos de extensão e incorporarem isso no ensino. Então, agora nós temos aí, né, uma resolução que regulamenta a extensão. O ensino e a pesquisa já estão até excessivamente regulados, tem muitas regras para isso, mas a extensão não tinha. O que não quer dizer que que essa resolução seja boa. Ela ainda é polêmica, né? Porque ela determina 10% da carga horária de qualquer curso universitário em extensão, que é uma carga alta, né? Uma carga muito alta. O curso de Direito tem uma carga horária mínima total de 3.700 horas. Às vezes, nas nossas matrizes também, em outros lugares, é um pouquinho mais do que isso. Às vezes vai para 3.800, 3.900, às vezes chega até 4.000 horas, dependendo da organização da matriz. Mas não pode ter menos que 3.700, pode ter mais. Isso significa que, se você calcular em cima do mínimo, 3.700 são 370 horas de extensão. Isso tem sido bastante criticado, mas por enquanto não tem outro jeito, nós temos que cumprir a resolução
e pronto, né? Foi por isso que eu mandei a resolução para os representantes de classe, para que eles encaminhassem para vocês, porque tinha alunos achando que isso não existia, que não tinha resolução nenhuma, isso não tem previsão legal. Não tem, mandei a resolução para os alunos e vimos aqui agora, né, onde que está estabelecido isso na Constituição. Mas não é só isso que esse artigo diz, né? Ele fala aqui de uma coisa importantíssima. Ele começa falando da autonomia didático-científica, administrativa e de gestão. Né? Por que isso? O que significa isso? Significa, é um dispositivo antigo também, que já existia nas outras constituições, que tem como objetivo garantir justamente aqueles preceitos ali de cima. Pluralismo de ideias, pluralismo na pesquisa e na extensão, né? Liberdade para debate, pesquisa e ensino, ou seja, para evitar intromissão, ou evitar, não digo, mas diminuir a intromissão política dentro das universidades. Certo? Este é o objetivo da autonomia didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. O que não quer dizer que a legislação não possa estabelecer parâmetros. Pode e deve, né? Mas ele tem que fazer isso dentro desses limites constitucionais aqui, né? Então ele pode, por exemplo, estabelecer currículos mínimos, né? O curso de direito, por exemplo, tem um núcleo de disciplinas que precisa, é obrigatório ensinar em qualquer escola de direito, né? Aí, fora essas obrigatórias, as escolas têm uma certa liberdade para acrescentarem novas disciplinas, modificarem seu conteúdo, suas bibliografias, né? Os professores gozam da liberdade de seguir a doutrina que considerarem corretas, né? Eles vão, obviamente, né, um bom professor de direito mostra as diversas doutrinas. Ó, aqui existe divergência doutrinária, esta diz isso, essa diz aquela, eu prefiro essa, né? Aí o aluno vai lá e vai responder a prova, às vezes prefere reproduzir aquela que o professor gosta, né? É quando você pergunta assim, qual é o livro que o senhor adota? É a mesma coisa. Quando o professor diz, eu adoto tal livro, ele diz, eu gosto desse livro, eu gosto dessa. Não só por causa da orientação doutrinária, às vezes é em função do grau, né, de dificuldade, que é mais acessível, mais didático. Tem várias razões para se escolher um livro. O que importa é que ele tem que ter uma bibliografia, isso tudo é regulado em lei também, né? A gente tem que fazer planos de ensino, emendas, tudo atualizado, o MEC avalia todo esse negócio aí, mas a instituição tem que ter, né, a instituição e os professores, uma certa liberdade para organizar isso aí, certo? Então, nós temos aqui duas coisas importantes, né? A autonomia universitária, quando vocês ouvirem falar em autonomia universitária, nós estamos nos referindo a todos esses itens aqui, né? Autonomia didático-científica, administrativa, gestão financeira e patrimonial, né? E também a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, né? Então, esse artigo aqui é fundamental para entender a organização universitária do Brasil. Aí, esse artigo que ainda fala sobre universidade, se subdivide em dois parágrafos. Né? Parágrafo primeiro. É facultado às universidades admitir professores técnicos e cientistas estrangeiros na forma da lei. Há essa possibilidade, evidentemente, porque isso é importante para o intercâmbio cultural, científico e tecnológico. É muito comum em universidades privadas ou públicas, não importa, a troca, né, a ida e vinda de professores, pesquisadores, para que essa troca cultural, científica e tecnológica contribua para o crescimento, né, do ensino e da pesquisa no Brasil. Parágrafo 2º. Disposto nesse artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e tecnológica, ou seja, não são só de universidades. Existem também institutos de pesquisa que também são regidos pelos mesmos princípios, né? Fiocruz, lá no Rio de Janeiro, o IPEA, e vários outros institutos que não têm ensino, eles são institutos apenas voltados para a pesquisa científica e tecnológica. Aí eles não entram, né, no enquadramento de universidade. Mas
eles também estão sujeitos aos mesmos preceitos que nós estamos vendo aqui. Artigo 208. Opa, deixa eu ver aqui o tamanho do negócio, porque a nossa carga aqui está caindo. Esse celular sem bateria. Vamos tentar de novo. Daqui a pouco eu vou tentar aqui, vou ter que me socorrer aqui como é que diz? Do computador. Artigo 208. O dever do Estado com a educação. Vocês estão me escutando bem, né? Está todo mundo quieto? Sim. Sim, prof. Tá ótimo. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante garantia de. Bom, vocês já viram aqui que tem um monte de coisa arriscada que já foi modificado através de emenda constitucional, né? Vamos ler o que é atual. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiverem acesso na própria idade. Isso aqui é bastante importante, viu? Mudou o panorama aí do ensino básico, né? Se ele é obrigatório, o que os pais têm que fazer? Os pais estão obrigados a matricular o menino e a menina lá na escola. E se não tiver vaga? Tem que procurar vaga. Mas e se não achar nenhuma vaga? O que acontece? Nunca tiveram problema com isso? De não encontrar vaga para vocês, para o irmão menor, para o filho, para o sobrinho? E aí? É, é um meio. É um meio. É um meio. O vereador ajeitou. Mas, se você teve esse problema, é porque pode ser que o problema tenha permanecido, né? Não, sem dúvida. Esse argumento aí não tem nenhum fundamento. Onde já se viu isso? Hoje em dia, para ter prioridade a direito na creche, tem que ser estado de como que fala? De carência, né? Que eles dão preferência para Bolsa Família primeiro, para depois dar preferência para mães solteiras, depois para o casal que trabalha. Dá licença, só um pouquinho. No município que eu trabalho, e eu tenho creche também, né? Não existe essa prioridade. Na verdade, a creche é direito da criança. O que acontece é a ordem de chegada, né? Então, o pai que é mais rápido consegue a vaga porque a gente não consegue atender todo mundo, né? Porque tem mais criança do que creche, né? Mas é direito da criança. É isso mesmo. É isso Boa mesmo. noite. Eu também, uma das minhas responsabilidades no município em que eu atuo é a supervisão das creches. E as creches é um problema muito grande, porque nós já inauguramos 2 novas creches e, mesmo assim, a gente não consegue, diminuímos muito a lista de espera, mas não conseguimos atender a todos que estão na lista. E também o nosso critério é
obedece-se como? A ordem de chegada e cadastro do pai. E ele consegue observar essa chamada de acordo com a sua classificação, onde nós perguntamos se o pai trabalha, temos ali o cadastro do pai, mas isso não faz com que ele seja atendido preferencialmente. Ele é direito de toda criança. Então, seja o pai trabalhador ou não, a gente atende de acordo com a vaga e o bairro solicitado. Muito bem. Muito bem, tá aí então. É isso mesmo. Né? É um direito constitucional, vocês estão vendo aqui. Né? A outra forma de conseguir é simplesmente judiciário, advogado. É um mandado de segurança e rapidinho a Secretaria de Educação, o diretor da escola, alguém tem que achar a vaga. Não importa se é creche, se não é. Como é um direito constitucional, um direito fundamental, ele pode ter certeza que a jurisprudência já é pacífica em relação a isso. Né? É que as pessoas, às vezes, não sabem disso ainda, né? Não sabem que é um direito incrível. Às vezes, não tem essa informação. Né? Só um minutinho, gente. Eu estou tentando entrar aqui no outro computador e não conseguindo. Eu vou pegar o cabo do meu celular para ver se eu consigo, que a minha bateria está indo pro beleléu. Peraí. Ô, Paulão, beleza? Não, cara, pode abortar. O rapaz ia no médico lá, mas a médica passou a consulta pro digital. Então ele não vai precisar se deslocar. Te agradeço aí, beleza? Vamos ver. E fica tranquilo aí que ele não vai precisar. Vamos seguir o fluxo normal de vistoria aí, fechou? Obrigado, viu? O problema é que quando eu coloco ele aqui, ele fica mais baixo, né? Por causa do cabo. Eita. Não é o ideal. Fiquei torto. Meu Deus. Vamos ver se adianta, mas eu vou continuar tentando o computador aqui. Então é isso aí mesmo, gente. Né? É um direito constitucional garantido e já tem muita decisão a respeito disso, né? Claro que é um recurso que não deve ser o primeiro, né? Obviamente, sempre a conversa, né, com os diretores, com os responsáveis, é melhor, né? A gente sabe que os governos não investem suficientemente, né? Mas eles têm que dar um jeito, né? Os juízes determinam que se dê um jeito. Obviamente, eu sei que estamos falando aqui com duas pessoas, né, que trabalham com isso e deve ser muito complicado, né, gerir uma situação como essa, né, que você tem a obrigação, mas às vezes não tem as condições. Mas o fato é que esse direito é um direito constitucional e isso já está assentado também na jurisprudência. Aqui ele segue. Obrigado aí pelas informações da Viviane e do
Eduardo, né, que são sempre muito úteis para todos nós, né? Segundo, progressiva universalização do ensino médio gratuito, né? É uma tentativa de estimular, né, a ampliação e a universalização do ensino médio como forma de justamente garantir o acesso, né, de fazer com que o sistema, de modo geral, se amplie, né, de acordo com as necessidades sociais. Então, a gente sabe, né, a gente falou da questão do orçamento a semana passada, isso tudo serve para planejar também, né? Planejar o orçamento visando a construção de novos hospitais, novos postos de saúde e também novas escolas, novas creches, etc. e tal, né? É uma forma, portanto, de garantir o acesso também de todos, né? Então, é um processo ainda, não chegamos lá. Estamos lutando para isso. Ah, mas está muito devagar. Está muito devagar, mas a gente vai chegar lá. Eu tenho certeza que a gente vai chegar. Mas a gente tem que levar isso aqui a sério, né? Tem que exigir dos governantes, tem que exigir isso aqui. Nós queremos mais educação, não menos. Né? Queremos mais escola, mais creche, não menos, né? 3. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Olha, isso é uma coisa importante, avançada, né? Mas não é fácil, né? Exige mais recursos, exige mais pessoas especializadas, né? Pessoas com formação para isso, mas é o que a Constituição estabelece, né? 4, educação infantil em creche e pré-escola, esse tema que a gente acabou de falar, às crianças de até 5 anos de idade. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística. Olha só a criação artística. Segundo a capacidade de cada um, né? Oferta de inciso 6, oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. Então, aquele que trabalha deve ter acesso a um ensino noturno regular de acordo com suas necessidades, né? Inciso 7. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Estes são os princípios. Vejam que esses deveres, né, do Estado são fundamentais para a realização do conteúdo constitucional, né? Então, não é, como a gente falou, uma coisa meramente decorativa. Isso aqui é objeto de discussão nos tribunais, de decisões importantes, né? Mas a gente sabe que o pano de fundo de tudo mesmo é essa disputa mais profunda, mais ampla, da qual a própria população muitas vezes não tem muito conhecimento, né? Que é o problema do orçamento. Está muito ruim, né? Eu olho aqui para mim, eu vejo só meu boné. Porque eu coloquei aqui o cabo e aí não consigo colocar ele em pé, né? Vou tentar de novo. Tá complicada essa última aula, né? Foi tudo tão bem até aqui. Quer dizer, poucas falhas, né? Mas hoje ele resolveu falhar. Agora sim. Agora eu achei um jeito aqui. Espero que esteja carregando, parece que está. Porque senão daqui a pouco ele pode cair. Professor, Sim. nesse inciso 3 aqui, que fala do atendimento educacional especializado, né, aos portadores de deficiência física, nós
eu, pelo menos, já presenciei muita coisa assim, porque é muito difícil. As escolas hoje, elas estão correndo disso daí, né? Elas não querem dar, não é que elas não querem dar esse direito, né? Mas, tipo, a prefeitura, o Estado, eles não querem fornecer um educador ou até mesmo um cuidador para essas crianças, né? Inclusive até mesmo particular, tá? Porque eu tenho um sobrinho que ele foi diagnosticado com autismo, né? E até ele na quinta série, a escola colocou alguém para poder ficar com ele, acompanhar ele, essas coisas assim. Depois disso, professor, eles não quiseram mais colocar ninguém para poder acompanhar ele, né? Porque ele é uma pessoa que ele pede como se diz, a atenção dele, se cair um lápis no chão, ele já perdeu a atenção daquela, sabe? Já muda tudo. E foi difícil para que a gente poder brigar e lutar assim para que eles possam ter um atendimento mais especializado, né? Não, eu sei disso. A gente sabe. Você veja, às vezes as escolas não têm ainda o básico, né? Então, conseguir alguém especializado é todo um problema, né? Eu acho até que falta profissional especializado no mercado para isso, porque é uma coisa nova. Então depende de luta mesmo, Cláudio. Depende de uma briga, né? Por isso que é importante a difusão dessas informações para as pessoas, né? O cidadão precisa saber que ele pode. Veja, no caso de vocês, vocês tomaram a atitude de ir atrás, né? Estão sempre ali buscando, né? Sabem que é um direito. Mas imagine, tem muitas famílias, né? Muito humildes, muito longe, né, da informação e não sabe, né? Então vai vai ficando sem essa assistência. Então, claro, a Constituição ela é muito avançada nesse aspecto ainda, né? E acho que a gente vai demorar um pouco ainda a conseguir um sistema melhor, mas depende da luta, né? Depende da luta. Cada eleição cobrar de vereador, de prefeito, presidente, governador, né, congressistas, de todos aqueles que são responsáveis pelas políticas públicas, que levem em consideração essas questões aí, né? Porque a educação é básico, né? É fundamental, né? É o futuro do país, é o futuro da criança. Então, isso ainda realmente depende de muita luta, né? Mas vocês ainda foram atrás, né? E tem gente que não sabe disso. Então, a gente tem que difundir isso aí, tem que estimular as pessoas a lutarem, né? Eu tenho uma vizinha aqui, uma pessoa muito humilde, muito simples. Ela não teve oportunidade de estudar, mas os filhos estão na escola, né? O menor foi na escola que a gente percebia, né, um problema, mas não falava nada, porque essas coisas são delicadas, né? Ele tem um problema de articulação na voz. Isso foi na escola, né, que perceberam e ele agora está fazendo fonoaudiologia já há quase um ano com uma melhora extraordinária. Mas eu sei que isso depende muito da escola onde o aluno está, depende da região, né? Foi, digamos assim, para ela foi uma surpresa, né? Porque não foi uma iniciativa dela nem da família, foi uma iniciativa da escola, né? A escola chamou ela lá e disse: não, ele tem um problema, isso pode ser tratado assim, assim assado. Ele não conseguia falar uma série de palavras. Então hoje ele está bem mais avançado, melhorou assim muito, né? Mas a gente sabe que é muito desigual, né? Depende muito da região, depende muito do município, depende de uma série de coisas. Então, a nossa função é entender a Constituição e difundi-la, né? Esse trabalho de extensão, por exemplo, poderá ser, no futuro, aperfeiçoado no sentido de levar esse tipo de informação à população, fazer cartilhas com esse tipo de informação. Às vezes é uma cartilha simples, como esses folders que vocês fizeram, né? Ser levado pelos estudantes de direito nos locais, nas escolas, nos hospitais, nas associações de bairros, nas igrejas, difundir. É esse o papel da extensão. É um dos papéis da extensão, né? No nosso caso, nós podemos até fazer outras coisas, né? As faculdades podem ter a assistência jurídica, etc. Tal, mas uma das coisas importantes é a informação, porque a população
não tem informação. Isso encaixa direitinho dentro da questão da extensão. Muito bem. Aí ele abre aqui com 2 parágrafos importantes. Olha aqui, era o que eu já tinha dito. Parágrafo 2º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. O que a Constituição quer dizer com isso? Que é um direito fundamental que, exigido judicialmente, tem que conceder. É garantido. Por causa da Constituição. Por causa desse artigo aqui também, desse parágrafo 1º. Né? Se é um direito público subjetivo, então é um direito fundamental de aplicação imediata. Não dá para dizer, não, exige regulamentação, uma verba, não tem argumento. Ah, mas e aí como é que o governo vai fazer? Como é que a escola vai fazer? Como é que o hospital vai fazer? Vai ter que dar um jeito. Né? Tem que ter leite hospitalar, tem que ter vaga na creche, na escola, etc. Por quê? Porque é um direito público subjetivo. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. A autoridade pode ser responsabilizada, ou seja, pode ser processada, pode perder o cargo, pode haver impeachment. É por isso que muitas vezes quando tem processo, né, quem é notificado lá é o diretor da escola, mas isso é enviado também ao secretário de educação, chega na mão do governador, dependendo do governador, do prefeito, né? Porque é extremamente arriscado não regularizar isso aí. Mas por que não acontece coisas mais fortes, então, professor? É porque as pessoas não sabem. Porque quando sabem, né, o poder público se mexe para fazer as coisas. Nós precisamos difundir, portanto, essa informação. Né? Parágrafo 3º. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. 219. O ensino é livre à iniciativa privada atendidas as seguintes condições. Ou seja, pode ter escola privada também. Né? Inciso 1. Cumprimento das normas gerais de educação nacional. Claro, é livre no sentido de abrir a escola. Né? Tem que cumprir as normas gerais de educação nacional, no caso das universidades, escolas, a começar pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Segundo, autorização e avaliação de qualidade pelo poder público. Elas não podem se eximir, né, da avaliação feita pelo poder público. Né? A faculdade, por exemplo, o Centro Universitário de São Roque, está prestes a receber uma visita do MEC. É uma instituição privada que cai aqui exatamente nesses incisos aqui. Tem que cumprir as normas e não pode impedir a avaliação. Vai a equipe do MEC lá, vai verificar tudo. Laboratórios, biblioteca, salas de aula, conversa com os alunos. Pode ser que seja esse ano, a visita pode ser que seja no ano que vem, mas não passa do primeiro semestre do ano que vem. É mais provável que seja esse ano. Né? Daí a pressa de colocar a extensão, que é uma das coisas que vai ser perguntado lá. Tem projeto de extensão? Né? Então, é norma que tem que ser seguida. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum a respeito comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Né? Então, esses são os conteúdos mínimos que tanto as universidades quanto as escolas têm que ter. Né? Tem que ter... todo mundo tem que estudar a independência do Brasil, a proclamação da República. Não sei se todo mundo tem que estudar a fórmula de Bhaskara. Eu, por exemplo, já não estudei. Mas, obviamente, tem que saber as 4 operações, pelo menos. Né? Então, tem conteúdos mínimos que todo mundo tem que seguir em todas as áreas. Né? Inclusive em relação aos valores culturais e artísticos, né, nacionais e regionais, né? Da literatura, da pintura, do cinema, da música, né, do folclore, né, regional ou nacional e assim por diante. Parágrafo 1º. O ensino religioso de matrícula facultativa constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Ou
Isso aqui foi até para o STF, tem uma decisão que vocês vão ver numa outra disciplina. Eu mostro essa decisão na disciplina de Direito Constitucional, porque foi uma decisão importante, né? Mas para confirmar que o ensino religioso era de matrícula facultativa, não é obrigatório, né? Ele pode ser oferecido no horário normal e, evidentemente, o aluno, né, o pai do aluno vai matriculá-lo nessa disciplina também de maneira facultativa, né? Ele pode matricular ou não, porque se trata de uma questão, né, muitas vezes de foro íntimo, né? Às vezes não tem a ver, às vezes a pessoa não quer que o filho tenha aquela formação religiosa, né? Ainda que quando se tem esse ensino, ele seja um ensino, se tente fazer um ensino mais, como é que eu vou dizer, misturado, né? Que seja um pouco mais próximo, né, de todos, né? Evidentemente, tem religiosidades muito diferentes entre si, né? Então, não dá, por exemplo, para ensinar só o cristianismo. A sociedade brasileira tem árabes, muçulmanos, tem judeus, tem indígenas, tem outra religião completamente diferente, tem gente do candomblé, tem gente que é ateu e não quer ver, né, não quer que o filho assista aula de religião. Então, é toda uma questão aí que só pode ser resolvida dessa forma, né? É facultativo. Parágrafo 2º. O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurado às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. Negócio difícil de ser realizado, mas pode acontecer, né? Nas regiões onde tem comunidades indígenas muito grandes, né, já existem escolas em que há também professores que ensinam nessas línguas, né, nas línguas maternas deles. Artigo 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Então, há a ideia de colaboração, né, de interseção entre os diversos níveis e tipos de escolas, né? Parágrafo 1º. A União organizará o Sistema Federal de Ensino e dos territórios, financiará as instituições de ensino público federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, Distrito Federal e municípios. Então, essa questão orçamentária, né? É o famoso repasse de verbas da educação para os estados e municípios, que deve ser feito de acordo com o que está aqui. Nem sempre isso acontece, como vocês sabem, né? Tem aquelas famosas emendas lá que os deputados fazem no orçamento, tentando puxar um pouco mais para o seu estado, para o seu município, mas a Constituição estabelece que ela deve ser uma distribuição equitativa, né? Para que as oportunidades sejam iguais. Parágrafo 2º. Os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Parágrafo 3º. Os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. E quarto parágrafo. Na organização de seus sistemas de ensino, a União, Estado, Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. E, finalmente, desse artigo 211, o parágrafo 5º. A educação básica pública atenderá prioritariamente ao ensino regular. Aí aqui, antes da gente finalizar, tem a questão que a gente não pode deixar de citar, que é bastante importante, né? A grana, de novo. Olha só, artigo 212. A União aplicará anualmente nunca menos de 18% e os estados, Distrito Federal e os municípios, 25%, no mínimo, da receita resultante dos impostos, compreendida a proveniente de transferências da manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, isso aqui é um bom índice, né? 18% para os estados, Distrito Federal e municípios, 25%. Então, a gente tem que ficar de olho. Para isso existe o Conselho de Educação, para isso existe
né, o acesso aos dados, né, a ideia da transparência regulada por lei. Todo cidadão tem o direito de saber onde o dinheiro público está sendo aplicado, né, para que a gente possa monitorar essa questão aqui da grana. Tá? Então, esse artigo 212 também é fundamental. Aí depois ele vai estabelecer aqui uns requisitos aqui, né, que facilitam, né, a nossa fiscalização, né, aquilo que a gente deveria fiscalizar e muitas vezes não fiscalizamos. Mas a gente pode cobrar, né? Sempre cobramos, mesmo sem saber se está sendo aplicado ou não. No caso de educação e saúde, é sempre melhor mais do que menos. Vamos ver aqui. Aqui o que é importante aqui é o artigo 214. O Estado tem que ter um plano nacional de educação, e é isso que estabelece o 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração decenal, 10 anos, decenal é 10 anos, né? Com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a. Então, aqui os objetivos do Plano Nacional de Ensino. Inciso 1, erradicação do analfabetismo. O analfabetismo no Brasil vem caindo, viu? Vem caindo faz tempo, muito antes da Constituição de 88. Né? E continua caindo. Isso aqui é um índice importante, né? É um dado importante no índice de desenvolvimento humano do Brasil. Mas ainda tem muita coisa para fazer. Mas uma hora vai acabar. Né? Aqui a gente deve entender, né? Os professores aí me corrijam se eu estiver errado, não é só saber assinar o nome. Né? Analfabetismo é saber fazer com que a pessoa saiba ler, entender um texto, interpretar o texto, se comunicar, etc. E tal, né? Então, né, saber o básico para, né, o seu desenvolvimento humano, como diz lá o caput do artigo 215. 215, não, 205. Inciso 2, universalização do atendimento escolar. Isso já apareceu lá na frente e aparece aqui como um dos objetivos, né, do Plano Nacional. Terceiro, melhoria da qualidade do ensino, óbvio. Quarto, a formação para o trabalho, é aquele inciso que todo mundo acha que é o único, mas não é. E olha aqui, o quinto, promoção humanística, científica e tecnológica do país. Né? Humanística, científica e tecnológica. O que é formação humanística ou promoção humanística? Vocês estão aí? Sim, professor. Sim. O que é uma promoção humanística? Ninguém imagina? Isso está escrito na Constituição e serve para todo o ensino, até o ensino universitário. E a Diretriz Curricular Nacional do Direito também prevê essa formação humanística. Lá ele fala em formação. São as disciplinas de humanas, mas entendidas em sentido estrito, né? Quais são as disciplinas humanísticas em sentido estrito? História, geografia, sociologia, filosofia, às vezes também economia, noções pelo menos de economia, filosofia, eu já falei, né? Mas também literatura,
né? Arte, vocês viram que aparece ali a formação artística, né? Tem que conhecer, inclusive falava ali em cima, né? A cultura do país, né? Tem que saber quem foi Jorge Amado, quem foi Carlos Drummond de Andrade, né? Como diz a Tássia, o poema da pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Eu não li lá o poema do Drummond sobre a morte do leiteiro, né? Ah, professor, mas ele é mineiro. Não, ele é mineiro, mas ele é brasileiro, né? Um dos grandes poetas do século XX, né? E ter contato, né, com tudo aquilo que, de alguma maneira, se refere ao ser humano, a vida em sociedade, né? Essas disciplinas, sociologia, filosofia, né, história. Diga-se de passagem, elas estiveram e andam aí meio ameaçadas, viu? A Constituição impede que se tire isso. Mas vocês viram, né, principalmente os professores que estão vivendo essa realidade, a proposta do ensino médio era de tirar essas disciplinas, né, do ensino médio e até mesmo há uma pressão para tirar isso, para tirar essas disciplinas do ensino superior, né? Então vocês vejam como a Constituição é sábia. Parece que previu, né? Há 30 e tantos anos atrás, 35 mais ou menos, né? 35, ela previu que talvez lá na frente ia ter um bando de malucos que ia propor, vejam só, né, a retirada de disciplinas como história, geografia, filosofia, sociologia dos currículos, né, das escolas e universidades. Está aí. A Constituição impede. E o pior é que, nesse caso do ensino médio, né, o ministro atual disse que ia implementar o negócio. Né? Foi preciso um protesto aí nas ruas, ameaça de greve de professores e alunos para que ele voltasse atrás. Né? Veja, por isso que é importante. Direito, não esqueçam, não cai do nada. Né? Não são os políticos que têm que garantir. Nós é que temos que fazer a Constituição ser aplicada. Nós como cidadãos, não só como advogados. Como advogados, não sei nem se fala, né? Como advogados, policiais, delegados, juízes, membros do Ministério Público, defensores públicos, todas as atividades jurídicas estão ligadas a isso. Né? Mas como cidadão, em primeiro lugar, como cidadão, nós temos essa obrigação aí, né? De cobrar. Sexto, estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto. Eu achei legal isso aqui, porque à medida que o produto interno bruto, PIB, né, o famoso PIB, produto interno bruto, né, a sigla dos economistas é PIB. Se fala nisso o tempo todo, né? O PIB é alto, é baixo, PIBinho, eles falam, né? Nós estamos com o produto interno bruto muito baixo. O mundo inteiro está, por causa da pandemia. Né? O crescimento está pequeno. Mas o primeiro trimestre já foi surpreendente para todo mundo. Surpreendeu todas as análises internas e externas de bancos, de financistas, de economistas, do Diaba 4, que erraram. O PIB cresceu um pouco acima daquilo que se previa e já está prevendo uma recuperação. Então, isso é bom. E aqui, para a educação, é melhor ainda, né? Porque significa aumento da aplicação dos recursos em educação. Isso tudo aqui, evidentemente, tem que ser feito através do próprio Plano Nacional, né? Na medida em que seja possível, né? Se prever um aumento na medida que o PIB seja maior. Tá aí. Então tá aí mais um direito social. Nós falamos, evidentemente, de três importantes, né? Mas eu vou voltar lá ao artigo 6º para lembrar que não é só isso. Nós falamos daqueles que são mais, não digo mais importantes, mas são os mais discutidos, são aqueles que aparecem com mais frequência, né, nas próprias pesquisas de opinião pública. A população fala sempre primeiro de saúde, educação e moradia, e depois os demais. Né? Mas os outros também são importantes.
importantes. Vamos lembrar quais são? Vamos ler de novo o artigo 6º. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então está aí, né? Um direito social, um conjunto de direitos sociais que fazem com que a Constituição brasileira se encaixe naquilo que hoje é chamado de constitucionalismo social. O constitucionalismo liberal, como nós vimos, deu origem aos direitos individuais, às liberdades individuais, que analisamos no artigo 5º. O século XX para frente deu origem a esses direitos sociais, né, que estão não apenas no artigo 6º, o artigo 6º é a base deles, né, mas depois, lá para frente, na Constituição, tem vários capítulos e seções específicas para cada um deles, transformando, então, a nossa Constituição numa Constituição social. Evidentemente, o nosso assunto sobre direitos fundamentais não acabou. Vocês vão ter o Direitos Fundamentais 2, porque o capítulo é longo, mesmo esta parte aqui do artigo 5º ainda a gente não terminou, nós vimos os mais importantes, ou pelo menos a primeira parte dos mais importantes, mas nós vamos ver que tem outros mecanismos aqui importantíssimos que nós vamos analisar em Direitos Fundamentais 2, tá certo? E aí nós vamos voltar a falar também, né, de outros direitos, não só os do artigo 5º, mas também os direitos sociais e até mesmo os direitos de terceira geração, como o direito do consumidor e direito ao meio ambiente saudável. Certo? Nesse semestre é isso que nós tínhamos para conversar. Sobre direitos fundamentais. Ainda temos aula quinta-feira, onde nós vamos encerrar a nossa aula de metodologia e projeto 1, democracia e liberdade. Alguma observação? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Então tá bom. Então, com isso, nós encerramos essa primeira parte dos direitos fundamentais. Eu agradeço a vocês muito a atenção que me deram aqui, né? E agradeço também a paciência aí com a questão tecnológica, né? Toda hora aparece uma coisa ou outra, né? Mas a gente vai driblando, vai vencendo e vai avançando, apesar das falhas, né, da Ibionet. Ou, às vezes não, né? Às vezes é da internet de um modo geral. Certo? Agradeço todos aí os coraçãozinhos que estão sendo mandados, os likes, os joinhas, né? Então, se não tem mais nenhuma pergunta, a gente se encontra novamente na quinta-feira. Tá bom? Uma boa noite, um bom descanso para todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite a todos.